Oi! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Clarissa Barbosa, meu gato tá aqui, como eu mostrei no início do vídeo, mas estou aqui para dar alguns passos essenciais para que você monte a sua programação de treinos, rotina e possa estar treinando com mais eficácia e vontade aquilo que você deseja. Vão ser passos práticos que vão te ajudar muito. Então, logo antes de começar, eu peço que você deixe o seu like e já comenta aqui, ó, esse vídeo é o melhor vídeo que você vai fazer, porque eu vou ficar muito feliz se vocês gostarem mesmo do vídeo também, né? Mas de verdade, deixa o like de vocês, porque ajuda muito na divulgação do meu conteúdo para que outras pessoas me conheçam. Bom, vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, Clary, como dividir melhor os meus treinos, como treinar melhor, como eu consigo adquirir o hábito de treinar, e eu vou dar aqui passos práticos que possam estar te ajudando em diversos fatores, tá bom? Então vamos lá para o vídeo sem muita enrolação. O primeiro passo é você avaliar a sua agenda, avaliar a sua rotina, tá bom? Por quê? Muitas pessoas não sabem como acrescentar algo para treinar ou para estudar porque não conhecem a sua própria rotina. Não sabe os horários, não sabe o que faz, não sabe quais são os compromissos que tem marcados, e se você não sabe o que você faz, se você não tem os horários, é claro que você vai ficar perdido e sem saber o que fazer. Portanto, é muito importante você saber quais são as suas rotinas do dia. Por exemplo, você estuda de manhã das 8 ao meio-dia, meio-dia você vai para casa, você chega em casa em média 1h da tarde, você almoça. Depois de almoçar, você não tem nada no meio da tarde, mas você tem balé às 4 horas, só que você acha que, poxa, de 1 às 4 não dá tempo de fazer nada, então eu vou ficar sentada fazendo nada. Não, de 1 às 4 você tem como reservar um tempo para estudar algo relacionado ao balé, você tem um tempo para estudar uma língua, você tem tempo de dar uma analisada em algum vídeo que você gravou, se você grava vídeos seus, para ver quais são as correções, pegar um caderninho e anotar no seu caderninho quais são as correções que você precisa pensar melhor, viu? Como você pode otimizar o seu tempo, ou você pode simplesmente assistir a um podcast ou algum vídeo no canal do YouTube de alguma pessoa que você admira e estudar alguma coisa, aprender alguma coisa. Ou se você está querendo treinar e evoluir a sua técnica, você pode pegar um vídeo que você já tem disponível. Para quem é da comunidade da Clary, tem muitas aulas disponíveis dentro da comunidade, onde ela pode tirar na semana, já organizar no domingo e não ficar procurando no YouTube, ela já tem lá disponível. Então quem faz parte da comunidade tem esse benefício de aulas já disponíveis, e aí você pode reservar esse período de 1h até as 2 ou 1h30 até as 2h30 e realizar a aula que você quer. Por exemplo, uma aula de técnica de pontas, já que você talvez não vai ter técnica de pontas nesse dia, uma aula de fortalecimento, uma aula de pilates, enfim, isso aqui a gente consegue levar para qualquer área da nossa vida. E aí a outra dica que já entra aí, a segunda dica, é ter objetivo, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com objetivos semanais. Então na semana eu quero focar em melhorar mais a profundidade do meu plié. Para melhorar mais a profundidade do meu plié, falando bem especificamente para a área do balé, eu preciso trabalhar o alongamento e a mobilidade do tendão. Então eu vou alongar o meu tendão diariamente, vou reservar aquele momento para alongar o meu tendão diariamente. É um exemplo muito simples que não leva nem, 5 minutos para você alongar o seu tendão, certo? E na hora da aula eu vou pensar com mais eficácia em como realizar o plié. Bom, mas para isso eu preciso saber como executar o plié da melhor maneira. Então, eu vou assistir a um vídeo da Clary, para quem está na comunidade da Clary, tem um vídeo bem explicativo como fazer o plié da melhor maneira. E eu vou estar vendo aquele vídeo ou mesmo pesquisando na internet como fazer um plié da melhor maneira e vou estar focando em fazer o plié da melhor maneira naquela semana. E também nós temos o foco mensal. Por exemplo, um foco mensal seria: eu quero trabalhar mais a força da minha lombar durante esse mês. Então, todos os dias, durante 3 vezes na semana, eu estarei trabalhando com foco na lombar e no alongamento da coluna, e eu estarei com esse foco durante esse 1 mês para ver maiores resultados.
depois desse um mês. E aí você fica focada nisso, depois você pode trocar esse foco. Então ter um foco é muito importante, porque se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, eu já te falo, é quase impossível. Eu já tentei, eu tento às vezes e não é tão fácil, a não ser que você tenha muito tempo para isso, a não ser que você tenha muita condição física para isso e experiência, tá, gente? Porque, por exemplo, um hábito de treinar, ele é difícil se você não tem a experiência de treinar, se você não tem o ritmo de um atleta. Então, à medida que você vai colocando de forma realista, aos poucos, na sua rotina, aí sim você vai crescendo e você vai evoluindo. Então, por exemplo, vou começar com 2 vezes na semana, depois eu acrescento 3 vezes na semana. Depois você vai estar fazendo isso todos os dias de forma habitual, porque o hábito, anota, o hábito, ele é a sequência de coisas, de pequenas coisas que nós realizamos diariamente. Então, de pequenas em pequenas coisas, você torna grandes. E aí você faz aquilo sem nem perceber. Que nem o hábito que eu tenho de acordar e fazer yoga. Eu já saio da cama, já arrumo minha cama, já vou fazer meu yoga e eu não consigo fazer outra coisa a não ser isso. Mas antes disso eu vou no banheiro, que é rotina também, entende? Porque eu já habituei ao meu organismo a fazer isso. E o meu gatinho também, ele vem todos os dias pela manhã e ele fica lá no meu tapete toda manhã, porque ele sabe que eu estarei lá, é o meu compromisso, meu e dele. E olha que legal, os dois exercem essa função, porque se tornou um hábito. E ele sempre me pede comida no mesmo horário, às 5 horas da manhã, porque é o hábito dele. O hábito, ele é consecutivo. Tudo aquilo que nós fazemos de forma consecutiva, uma hora ou outra vai se tornar um hábito, uma rotina. E não vai ser algo difícil, vai ser algo fácil, vai ser algo prazeroso. Então é muito importante com que você comece aos poucos e de pouco em pouco você vai evoluindo. Foi assim que aconteceu na minha alimentação e hoje eu não consigo me ver sem a outra alimentação. Sei lá, pra mim é estranho comer outras coisas, sabe, que não são saudáveis. Eu me sinto mal, meu estômago já pede outras coisas. Então é muito importante você criar pequenos e pequenos hábitos. E esses pequenos e pequenos hábitos vão se tornando sua rotina. Beleza? Bom, outra etapa também muito importante é você dar o seu tempo de descanso. Porque de nada adianta você achar que você vai dar conta de fazer tudo, sendo que você não tem um tempo de descanso. E eu digo isso porque eu treino todos os dias. E todos os dias eu me obrigo a treinar. Não me obrigo, porque pra mim é algo que não faz sentido eu não ir, sabe? Mas tinha uma fase da minha vida que eu não conseguia ir todos os dias. E eu precisava daquele tempo de descanso. E aquele tempo de descanso foi fazendo com que eu quisesse mais e mais e mais também. Então, assim, quando você dá descanso, e quando eu estou realmente cansada, eu não faço, gente. Eu não treino, eu não me mato. Ou se eu treino mais leve, eu não faço tudo aquilo que eu gosto de fazer, porque quem me acompanha sabe que a minha rotina, eu faço muitas coisas, eu gosto de fazer muitas coisas. Mas hoje mesmo, por exemplo, eu só fui na academia, fiz uma aula. Tá bom, fiquei umas 3 horas na academia, dei 1h30 de aula e tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês porque eu poderia estar treinando, mas eu treinando a minha ginástica, né? Vocês vão falar, meu Deus, mas o que você ia treinar mais? Minha ginástica, porque eu tô com uma meta de fazer parada de mão, mas não, eu estou aqui gravando um vídeo porque meu corpo pediu esse cansaço. Se eu fizesse qualquer outra coisa, eu acho que eu ia morrer, né, de cansaço. E fora que eu tenho aulas de noite também. Então é importante você também dar esse tempo de descanso para o seu corpo, para a sua mente, para você, para que você regenere, para que você recupere e aí possa dar o seu máximo na próxima semana. E é muito importante, a outra dica, você ter um acompanhamento de pessoas qualificadas para isso. Por exemplo, na comunidade da Clary, que é a minha plataforma de aulas online, nós temos diversas aulas, como fortalecimento, flexibilidade, aulas de barra chão, aulas de balé clássico, e ali você pode estar sempre escolhendo, e eu divido isso na semana, tá bom? Nós temos aula na segunda de uma coisa, na terça de outra, na quarta de outra, na quinta de outra, e cada uma com seus devidos intervalos necessários. E aí a gente está sempre realizando algo diferente, estimulando o nosso corpo com um trabalho consciente, porque eu planejo todas as aulas e também
evoluindo, certo? Então por isso que é importante um acompanhamento de um profissional. Todas as aulas que eu dou, eu aplico em mim também, né? Então não são coisas que eu tiro da minha cabeça, são coisas que eu apliquei, que eu aplico, que faz parte da minha rotina. E um profissional, ele vai te ajudar justamente nisso, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Porque se você faz sozinho, primeiro, você se desanima, você fica cansado, você pode fazer errado, você pode machucar. Então, sempre o acompanhamento, ele é essencial para que você evolua e cresça verdadeiramente. A minha última dica, e não menos importante, é você monitorar o seu progresso. Se você não vê o progresso, você realmente vai querer desistir mais facilmente. Então, no progresso, eu gosto de tirar fotos no processo. Eu gosto de tirar fotos, eu gosto de avaliar, por exemplo, se o resultado é emagrecer, tá? Vamos supor. Tiro fotos do meu corpo para ver se eu tô emagrecendo. Ou se o resultado é ganhar músculos, tiro foto dos meus músculos para ver se eu tô ganhando músculo. Ou se o resultado é melhorar os pés, tiro foto dos meus pés para ver se eu tô esticando mais. Ou se o resultado é ganhar, sei lá, mais flexibilidade, eu tiro foto da flexibilidade para poder ver o que eu estou evoluindo. Se eu estou treinando uma variação, eu geralmente gravo a minha variação para que eu veja o que eu posso melhorar e ver a evolução, ver o progresso. Se você acompanha o seu progresso, você fica mais feliz, mais contente, você tem aquela motivação. E se der recompensas também. Poxa, essa semana eu consegui cumprir toda a minha semana de treinos. Vou me recompensar com algo legal que eu gosto de fazer, sentando no sofá e assistindo Netflix. Ou comendo uma pipoca junto com brigadeiro. Ou sei lá o que você gosta de fazer, mas recompense o seu cérebro. Ou simplesmente uma palminha e já é o suficiente, tá bom? Bom, essas foram dicas rápidas e práticas. Eu estou muito pensando em criar um podcast falando só sobre rotina. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham e o que vocês acharam dessas dicas rápidas e práticas. Se vocês quiserem que eu amplie mais os temas, divida por tópicos, seja um pouco mais prática, uma aula também, pode comentar aqui dando a sua opinião, falando o que você acha, como que eu posso te ajudar melhor, tá bom? E logo aqui também eu vou estar deixando um PDF, onde você pode, aqui na descrição do vídeo, onde você pode baixar e ter todo o resumo dessa aulinha que a gente teve de 10 minutinhos, para que você possa estar pondo em prática, tá bom? E eu convido você para entrar na comunidade da Clary, e caso você esteja vendo isso antes do dia 21, 22 e 23 de março, eu te convido para estar participando da semana do meu evento super gratuito que se chama O Segredo da Bailarina Profissional, onde eu estarei te ensinando alguns segredinhos da bailarina profissional e te ajudando nessa sua performance na dança, tá bom? Um beijo, não se esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e me dizer o que você achou aqui nos comentários.